Olá pessoal, há quanto tempo que vocês não veem essa imagem? Essa imagem desse porta-malas abrindo. Ó a curiosidade, ATB 0366. Quem quer um 366 aí? Então é isso aí, havemos garimpo, né? Então, até que enfim saiu um garimpo legal, bem bacana. Vocês estão vendo alguns dos equipamentos, tem mais equipamento lá dentro, tem caixas de som aqui, e tudo isso você vai ver nesse vídeo. O que eu comprei, como eu comprei, toda a história, para quem acompanha esse canal, sabe que a história desses equipamentos é mais interessante às vezes do que o próprio equipamento. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Um garimpo que eu fiz, vou tirar isso aqui, levar lá para cima e a gente vai analisar um por um, vou mostrar todos os equipamentos, tudo que precisa ser feito, como eu comprei, história, como eu disse, o que veio, o que não veio, e vai ter uma grande curiosidade, sim, uma grande curiosidade. É a segunda vez que eu compro um amplificador igual a esse, que é comum, com esse par de caixas, que não é comum. Para você ver como os vendedores de época influenciavam no que você comprava na época. Dois conjuntos iguais em Curitiba, né? É isso aí, vamos descarregar e vamos ver o que veio aí. Então, como você viu no início do vídeo aí, mais um garimpo. Eu não gosto de chamar muito de garimpo, eu gosto mais de chamar de compra, mas garimpo chama mais a atenção. Então o que você vai ver no primeiro vídeo aqui, neste vídeo hoje, eu vou apresentar todos os equipamentos que foram comprados, o estado de conservação, vamos analisar um por um, né? E também eu vou contar um pouco da história, da onde que veio, como surgiu, como esses equipamentos apareceram aqui para mim, e também algumas curiosidades aí, né? Algumas curiosidades de conjunto que eram oferecidos na época, sim. Os vendedores na época acabavam empurrando, digamos assim, alguns equipamentos para as pessoas. Bom, então antes de continuar, lembrando que a parte de teste deles e tudo mais eu pretendo fazer em outro vídeo, tá? Esse vídeo mesmo é só um pouco de história aqui do garimpo e apresentação dos equipamentos, repetindo, né? Só para ficar claro aqui no início do vídeo. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, opinião sincera, conhecendo, detalhes, curiosidades, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Então vamos lá, vamos à história do garimpo. Cara, é impressionante, né? Foi um membro do canal aqui que me chamou, ele é membro do canal, pra você ter uma ideia. Então ele me chamou e falou assim, César, o meu pai vai vender os equipamentos dele lá. Daí, qual que é a primeira coisa que você imagina? Pô, o cara é membro do canal, então ele acompanha aqui o canal, né? Aí eu falo, poxa, então me manda fotos aí, que eu vou dar uma olhada, vou dar uma analisada. Você imagina o quê? Um 3 em 1. National, um 3 em 1 Sharp, no máximo aí um System 95, 96, né? Aí quando ele me manda a foto, já aparece aqui essa foto, né? Eu já, opa, tem alguma coisa interessante aí. Aí ele fala assim, ó, meu pai tá querendo se desfazer do equipamento e tudo mais, e vai pôr à venda, não tem mais interesse. Então o pai dele já é um senhor de idade, comprou esse equipamento lá em 1980, na Hermes Macedo, aqui em Curitiba mesmo, na minha região. E aqui é uma das curiosidades que eu vou contar aqui, é um par de equipamentos que já é a segunda vez que eu pego. Então ele comprou esse equipamento lá nos anos 80, montou lá na casa dele, montou lá e nunca mais saiu. Ele me disse que nunca mais saiu, mas a gente vai ver que tem alguns equipamentos que tem selos, né? Tem alguns selos de manutenção, mas são os equipamentos que são fora do rack, né? Os que estão dentro do rack aqui, pela quantidade de pó e tudo mais, você vai ver que já estão provavelmente aqui desde zero no rack e nunca saíram, nunca foram retirados desse rack aqui, tá? Então é isso, né? Aí, claro, né? Para as pessoas que acham que a gente paga mixaria nesse tipo de equipamento, você já imaginou? Um membro do canal. Então é uma pessoa que está envolvida com áudio, que está envolvida com som, ele inclusive ele é membro, né? Paga lá uma certa taxa para ver os vídeos e tudo mais para acompanhar. Então você não imagine, você não ache que isso aqui é pago o preço de banana. Não, não é, né? É claro que a gente acaba conversando com a pessoa, dizendo, ó, né? Você comprar? Sim. Eu comprei isso aqui de porteira fechada, né? Como assim porteira fechada? Para quem não acompanha o canal, nem testar.
nem pôr na tomada. Porque você veja, um aparelho há 30 anos parado, né? Não vale a pena você ir lá testar na casa da pessoa, pôr na tomada, você vai acabar estragando mais ou fazendo alguma besteira. Então não adianta, você tem que ter uma margem, você tem que ter uma margem de segurança aí para comprar eles assim mesmo. E é sempre assim que eu faço, eu vou lá, chego assim, quanto você quer? Tanto, nem põe na tomada. É tanto, eu trago embora, nem ligo. Por quê? Porque esse tanto que eu ofereço já tá lá, né, como eu disse, custando, né, para que se caso der algum problema grave aqui, né? Se algum desses equipamentos tiver alguma coisa muito grave, óbvio que todos eles vão ter coisas para serem feitas, né? 30 anos parado e tudo mais, claro que vai ter coisas para fazer. Mas aqui tem alguns equipamentos que são detalhes, lubrificação, talvez uma troca de componente, uma ajeitada, mas também tem casos aqui que é mais complicado, eu vou mostrar nesse vídeo. Então tem casos que você tem que imaginar que isso aqui pode valer R$2.000 ou pode valer zero, ou pode valer peça, né? Pode valer a tampa, pode valer o contrapeso, talvez alguma parte do mecanismo, né? Claro que a maioria deles aqui você tem condições de fazer manutenção hoje em dia, mas como eu disse, tem alguns equipamentos que podem ir do 2.000 para o zero. Não vale nada. Então você tem que ter essa margem, e as pessoas às vezes não entendem essa margem quando a gente oferece um valor para a pessoa. Aqui no caso ele entendeu, né? Claro que muito tempo parado, vai ter muita coisa para fazer, e o risco que você tem de trocar uma lâmpada e beleza, pôr para venda, tá tudo certinho, bonitinho, e o risco que você tem de ir lá e ver que é um integrado que não existe mais, que não tem conserto, e ter que desmontar o equipamento e vender por partes. A pessoa tem que entender isso, né? Tem que entender isso. E a pessoa entendeu e a gente fechou o negócio aqui. Mas então antes de começar aqui a apresentação dos equipamentos, a gente dá uma boa olhada neles, né? Já imaginou o estado que eles estão aí, há 30 anos parados, né? E daí detalhe, né? Por que eu pagaria esse preço que eu paguei nesse equipamento? Talvez você compraria esses equipamentos testados, funcionando, de revendedor? Talvez sim, talvez sim. Mas para quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto de comprar equipamentos exatamente dessa maneira aqui. Da pessoa que comprou novo, que nunca mexeu, que foi para assistência, tudo equipamento que viveu a vida inteira juntos, né? Praticamente tudo junto, né? Nunca saiu. Quando você compra um equipamento que já passou por 2, 3, 4 mãos, o que acontece? Você vai comprar uma linha System One lá, né? Que é a pessoa que montou um por um, foi comprando ali, comprando lá, comprou um em 2000, um em 99, um em 2014. Você nunca vai ter um parâmetro do que é o equipamento, né? Um equipamento que está aqui há 30 anos e o de baixo que está aqui há 30 anos, eles vão ter mais ou menos o mesmo estado de conservação, os mesmos detalhes. Agora, quando você pega um equipamento que foi todo montado, um pode ser um equipamento zerado e o outro pode ser um equipamento totalmente fuçado que rodou para um lado e para o outro, né? Então eu prefiro realmente, às vezes pago até um pouco mais caro, num equipamento que tem procedência, que tem a história por trás de quem comprou, da onde comprou, que sempre viveu junto. Isso é uma coisa minha, particular minha, certo? Às vezes as pessoas vêm e me oferecem, tem um equipamento aqui que eu montei em 2020. Daí você vai lá, olha, um tá assim, outro tá assado, outro tá assim. Às vezes até preço interessante, mas realmente particularmente eu prefiro mais equipamentos, digamos assim, com a procedência, com histórias, como eu contei aqui, do equipamento que foi comprado em 1980, saiu da casa dele agora, só saiu agora, e sempre esteve lá no mesmo lugar. Então, e aí, quando você conversa com a pessoa que te vende, você acaba conhecendo como era a venda desses equipamentos, né? Para quem acompanha esse canal sabe também que eu gosto muito da história da venda, da fabricação, dos detalhes, das curiosidades dos detalhes desse tipo de equipamento. Então, puxa, quando a pessoa fala assim, não, eu comprei esse por causa disso, disso, comprei aquele por causa disso, comprou zero, né? E aqui vou falar a primeira curiosidade. Aqui a gente tem um par de caixa muito raro, que é a MK2 da IBS. Eu só vi 2 vezes essa caixa, só vi 2 vezes na vida essa caixa aqui, né, da IBS. A IBS, Atenas, Sparta, isso aí você encontra bastante. Até as DB120 também encontra bastante. Mas as MK2 são mais raras de encontrar, tá? E a curiosidade é que os 2 pares de caixas que eu já tive dessa marca, ambos foram tiradas na própria HM, né? Hermes Macedo, uma loja famosa dos anos 80, aqui em Curitiba, certo? E se duvidar, até na mesma loja. Mas com uma curiosidade, a primeiro par de caixa que eu tive desse modelo, o amplificador, adivinha qual era?
PM5000. Então eu comprei um PM5000 com caixas MK2. O PM5000, para você ter uma ideia, está aqui comigo até hoje. O PM5000 que eu comprei desse conjunto. As caixas eu já vendi. E agora, depois de alguns anos, de mais de 15 anos, eu compro um outro conjunto onde o amplificador é um PM5000 e as caixas é a MK2. E aqui um pouco de história. Isso me leva a crer, né, que realmente, aquilo quando eu falo que o vendedor às vezes empurrava algum tipo de equipamento para a pessoa, com certeza, com certeza. Então provavelmente lá na HM, o vendedor ganhava alguma coisa para empurrar essas caixas, essa marca de caixas, junto com esse amplificador. Então quando a pessoa chegava lá, quero um Power, né, quero comprar um PM5000, que não era qualquer pessoa que comprava na época, o vendedor já empurrava essas caixas. E essa história corrobora isso porque só tive 2 pares de caixa e os 2 vieram com PM5000, né? É uma curiosidade. Outra coisa aqui que é complicado, né, são os equalizadores, né? Aqui você tem 2 equalizadores mono, Micrologic também bem raro. Então, como eu estava dizendo, os MZ1 aí são raros, são 2 equalizadores mono. Normalmente a pessoa comprava um equalizador estéreo, né? Então aqui você pode dizer assim para mim, César, o vendedor também foi lá e empurrou 2 equalizadores profissionais na pessoa. Mas aqui você vê um detalhe, olha só, a pessoa tinha uma câmera de eco, um delay, ela tinha um NR800, um redutor de ruído, e principalmente ela tinha aqui um equipamento da Nashville bem singular, digamos assim, que era um processador estéreo. Então a pessoa tinha um vídeo, né, alguma coisa mono, e ele processava em estéreo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que tinha o equipamento aqui, ela provavelmente utilizava o vídeo, a imagem no equipamento, né? Então isso aqui tem uma tendência a ser um pouco profissional. Então esses 2 equalizadores aqui não estão fora de contexto, né? Se a gente tivesse eles aqui e não tivesse essas outras peças aqui, que faz parte de um sistema, digamos assim, onde a pessoa tem um redutor de ruído, um eco, né, para fazer algum efeito na imagem, no áudio da imagem ou alguma coisa assim. Então você ter 2 equalizadores mono não é tão fora de contexto não, tá? Então chega, vamos ver aqui o que veio no sistema. Como eu já falei, um par de caixas da marca IBS, modelo MK2, bem legal, é uma caixa selada, tem um som específico, né? Não é uma caixa de alto volume, não é uma caixa para batidão, essas coisas, não, é uma caixa de mais qualidade. Então você tem uma caixa selada com tweeter e médio de domo, divisor, então você tem as 2 caixas aqui. Qual é o estado de conservação, César? É bem conservado, bem difícil de encontrar esse tipo de caixa sem nenhum tipo de detalhe na madeira. O outro modelo que eu tive, ele era laqueado brilhante, aqui a gente tem um laqueado preto fosco, né? Então são diferenças aí no acabamento, mas você vê aqui, ó, o acabamento cromado com a parte cinza pintado na frente, né? Isso era característica aí do início dos anos 80. A gente tinha aqueles racks, na verdade do final dos anos 70, a gente tinha aqueles racks, né, que o pessoal montava aqueles acabamentos em alumínio, em aço escovado, né? Então quando tinha o bar, né? Eu já mostrei isso aqui no canal. Então você tem um par de caixa característico, né? Já passou daquele sistema madeira natural para um sistema preto com aço e cinza. Vamos lá, aqui o que a gente vê, o estado de conservação é muito bom, tem Bom, e aqui nessas caixas eu tenho uma dúvida com relação ao cone do falante, né? Essa borda cromada, né, apesar de fazer o contexto aqui com o resto do equipamento cromado, mas eu acho que isso aqui não é original, isso aqui foi colado, alguma coisa assim. E aqui, infelizmente, a gente vai testar, óbvio, para ver se está funcionando ou não, mas eu acho que vou ter que recondicionar esses alto-falantes porque tem uma borda aqui que eu acho que melecou, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo específico dessa caixa, a gente vai analisar aqui, tá? Que mais? TP5000, né, um sintonizador que era oferecido na época normal, né? Tá bem sujão ele, bem sujo, mas parece bem conservado. Parece que nunca esteve no rack parafusado lá, né? Não tem marca de rack, mas tá bem conservado. KDL 7700, como eu disse, Quasar, uma câmera de eco da marca Quasar, e aqui esse equipamento também é bem específico. Exemplo, eu já peguei um equipamento desse daqui que eu vendi funcionando, só que em épocas bem diferentes, então funcionando 100% por R$450 eu vendi, né? E também já peguei um equipamento desse que não funcionava, com problema não integrado, e vendi por os mesmos R$450. O que acontece? Nessa história você percebe um pouco da valorização desses equipamentos e também percebe o problema
de um equipamento desse ser avaliado hoje. Porque se você pegar um equipamento desse hoje, que a pessoa vende por R$ 1.200, vende por R$ 1.200 funcionando. Mas se ela, por um acaso, tiver algum problema e não funcionar, ela vale só R$ 400. Então, como é que você vai fazer uma avaliação? Não, você vai pagar quanto? 200? A pessoa vai falar, pô, mas eles vendem a 1.200. Tá, mas então vendem a 1.200, então eu vou pagar 800. Só que se ela tiver com problema, ela só vale 400. Complicado, hein? Bom, aqui nós temos um estranho fora do ninho, um videocassete, né, estéreo. Isso aqui, vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui ainda. Aqui é aquele equipamento já mais difícil de encontrar. São as características, eu vou fazer vídeo específico sobre ele, né? Mas são as características da indústria nacional, né? Montar equipamento de tudo que é tipo, para todo tipo de função, e aqui a gente tem um clássico disso, né? É um equipamento que ele transforma um equipamento mono em estéreo. Eu vou fazer vídeos e a gente vai conhecer um pouco mais ele. Também bem sujo, bem encardido, mas bem conservado, porque como eu disse, estava há muito tempo parado. Tudo originalzinho. A gente vai ver que só vai ter sujeira, com certeza embaixo dessa sujeira toda vai aparecer um equipamento bem legal. Bom, aqui outro CD5500 tape deck, equipamento de primeira geração, viu, colorido, também a mesma coisa, a gente percebe que está bem conservado, só que encardidaço, né? A gente não pode julgar a pessoa que tinha, né? Poxa, você veja, a pessoa com 40 anos, né? Então ele usou o equipamento por 20 anos, já imaginou usar por 20 anos e de repente parou, mas comprou zero, então ficou parado lá por 20 anos. Óbvio, né? Você acaba deixando ele de canto, não usa mais e isso vai acumulando, né? M33, curiosidade, Technics M33, eu acabei de vender um M33 que eu tinha aqui, meu, funcionando 100%, eu acabei de vender esse M33 e apareceu outro M33 aqui para negociar, né? NR800, esse NR800 aqui é uma coisa que me bate o coração, né? Por quê? Porque é um equipamento de primeira versão da linha NR, vocês vão ver no vídeo de quando eu testar ele, vou mostrar alguns detalhes. E ele tem essa cor característica aí, né? Uma cor grafite, né? Cara, isso aqui casaria muito bem lá com a minha linha Polyvox G, né? Não faria muito sentido ter um equipamento desse lá, mas, puxa vida, é um equipamento bem diferenciado mesmo, não é preto, não é prata, e é o grafite. Uma linha 800 grafite, né? Porque não existe outras linhas 1800, não existe, é linha 800 que a gente encontra a maioria dos equipamentos nessa cor grafite. Pré-equalizador, o 1012, né? 1012, mixer, tem vários equipamentos que veio nessa linha, que é justamente aquilo que eu sempre comento no meu canal, a concorrência. Empresas montavam equipamentos com características dos concorrentes para poder filtrar lá os equipamentos dela nos concorrentes. Posso mostrar esse equipamento e posso mostrar o timer também da WB, que também saiu nessa cor. Vamos lá, continuando. Vou deixar isso aqui por último, porque isso aqui é um BO e apresenta um detalhe aqui. Vamos lá, PM5000, né? Ele está aí no rack, parafusado no rack, provavelmente nunca saiu desse rack aí. A gente vai tirar ele daí, vamos olhar e tudo mais. A principal, deixa eu mudar aqui. O principal detalhe que eu quero olhar nesse equipamento é o estado de conservação da parte de cima. Porque a parte de frontal dele está bem conservada, a gente olha assim, é só sujeira, mas a gente tem que olhar a parte de cima. Aí eu vou contar uma história, digamos assim, aqui para mim, talvez esse equipamento esteja bem zerado em cima, porque ele tem muito pó, né, como você já percebeu, ó, você está vendo aqui esse pó, o problema do pó, né, esse pó aqui, ó, tá vendo isso aqui? Olha a cor da caixa aqui, e olha o pó, né, olha a crosta que está aqui, né, então o que acontece? Qual é o problema desse pó? Esse pó aqui na minha região talvez não dê problema na parte de cima, mas esse pó em uma região muito úmida, né, pode estar com a parte de cima desse equipamento totalmente enferrujada. Por quê? Porque esse pó ele acumula umidade, né, e essa umidade fica ali parada e fica comendo a tinta. Aqui não, né, não estou falando do acrílico, mas estou falando aqui na minha região, talvez isso não aconteça, porque esse pó é seco, bem seco mesmo, né, mas em um lugar com umidade, esse pó acaba ficando ali e atraindo toda a umidade do lugar e ficando depositado em cima do equipamento, fazendo com que ele praticamente enferruje tudo, né? Marque a parte de cima. Eu espero que esse equipamento aqui, depois de tirar o pó, ele esteja bem conservado, bem novinho. Vamos ver se ele vai estar mais novo do que os meus na parte de cima.
porque é a parte mais crítica do PM5000, né? Os canecos, a parte de cima ali, porque normalmente a pessoa põe o equipamento em cima, arrasta, bate, né? Então, e aí quando você pega um equipamento que sempre esteve no rack, sempre esteve no mesmo lugar aí, provavelmente entrou aí e não saiu mais, então a gente tem uma esperança, digamos assim, de que a parte de cima dele esteja bem conservada mesmo. Tá? Então PM5000, aqui a gente vai ter o P1 pré-amplificador da linha Gradiente. Aí você já vê uma coisa estranha, né? Por que não tem um CM5000 aí? Né? Claro, né, pessoal, que o vendedor lá da HM, a pessoa falou assim, quero um equipamento top, supra-sumo, com power, com pré, com equalizador, com um monte de coisa separado. Pô, mas eu não tenho um CM5000. Pô, você não tem um CM5000? Empurra um P1 pro cara, mano. Né? Ah, você liga para cor? Não, não ligo, já vou comprar uns de cor diferente, então põe um P1 aí. Às vezes até mesmo o vendedor chegava para a pessoa assim, não, ó, o P1 é considerado o melhor pré-nacional dessa época. Por quê? Porque tem vários filtros, tem muito mais filtros do que o próprio pré da Polivox. E a pessoa fala assim, não, então como não ligo muita cor, eu vou no P1. Mas às vezes não é porque o P1 é melhor, né? Às vezes é porque o cara só tinha o P1. Né? Então, como não tinha como um outro pré para oferecer, então acabou oferecendo um P1 para a pessoa. Né? Isso são teorias, né? Teorias. Claro, a pessoa pode ter chegado lá e falar assim, não, eu quero um PM com um P1. Né? A pessoa pode ter chegado lá e falar assim, eu só quero um pré e um power. Ah, você precisa de cor igual, par? Não, quero o melhor. Aí a pessoa oferecia, mas nem sempre ela oferecia por ser o melhor, mas às vezes porque ela tinha em estoque o P1. Né? Essa é uma lógica. A mesma coisa o equalizador. Então se a pessoa chegava lá e falava assim, eu preciso de equalização no meu equipamento. Aqui a gente tem os MZ1, né, que são um equalizador mono, mais um equalizador mono, um para cada canal, né? E aqui é a mesma coisa. Então se a pessoa falar assim, não, você acha que uma pessoa lá nos anos 80 iria chegar e falar assim, não, eu quero 2 monos, né? Eu quero mais equalização. Talvez sim. A pessoa falou assim, não, eu quero um equalizador com mais opção de equalização. Aí a pessoa foi lá e catou 2 equipamentos desse e vendeu para a pessoa. Mas aqui, cara, a lógica é óbvio. Né? O vendedor tinha 2 MZ1 encostado lá, encalhado. Cara, isso é teoria, como eu estou dizendo. E aí a pessoa falou assim, que equalizador você quer? Não, um equalizador bom. Ó, o melhor é esse aqui, ó, 2 monos, você regula muito mais por canal. Então tá bom, pode ser. Você entendeu? Então a gente nunca pode dizer que o vendedor oferecia o melhor para a pessoa. A não ser, como eu disse, se a pessoa chegasse e falasse assim, não, eu quero 2 monos. Eu quero esse aqui da revista, ó, MZ1. Aí o cara tinha que se virar e conseguir. Mas normalmente eu acho que não. Eu acho que eles ofereciam o que você tinha em estoque lá para oferecer. Isso acontece muito, uma história que eu sempre conto aqui no meu canal, de você encontrar TP5000G na linha Assist One. Já comprei linha Assist One 0, que sempre saiu de fábrica, foi montada lá no rack, nunca saiu com TP5000, e não só uma vez, 2 ou 3, porque provavelmente o cara não tinha o T1, porque o T1 é mais difícil de ter, né? A quantidade de fabricação do T1 é bem menor, porque provavelmente a Polivox tinha mais acesso aos componentes para montar esse equipamento, já o T1 já era mais difícil da Gradiente ter os componentes para montar, então sempre ofereciam o T1, o TP5000 verde. É claro que tem aquela outra questão, é que de todo mundo saber que o TP5000 é melhor que o T1, né? Então pode ser que sim, a pessoa fala assim, não, ó, tem esse aqui que é melhor, é da concorrente, mas é melhor. Então essa história da pessoa falar assim, quero comprar a linha Assist One completa, às vezes você compra uma linha Assist One completa com TP5000 ali no meio, né? E aí, repetindo, para você entender onde eu quero chegar, é que às vezes nem sempre porque era o melhor, nem sempre porque era, mas sim porque o vendedor oferecia, né? Isso é uma característica que a gente tem que entender, que o vendedor às vezes é que empurrava certos equipamentos, e não por ser melhor, né? Mas porque ele tinha na época lá. Bom, aqui eu tenho uma caixa onde veio fitas, tem algumas cápsulas e agulhas do toca-discos. Esse aqui eu vou fazer um vídeo separado para quem gosta de fitas. A gente vai analisar todas as fitas, todos os modelos de fitas que veio aqui, porque claro, eu tenho coleção de fita, então tem muita coisa interessante aqui que vai entrar na minha coleção e tudo mais. Então eu vou fazer uma análise das fitas, que tem fitas de qualidade aqui dentro, né? Não novas, mas vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo específico abrindo essa caixa e analisando essa caixa aqui, tá? Específico. Vamos aqui agora o R1, né? O R1, que é o rack da linha Assist One. E aqui é onde eu posso ter entrado pelo cano. Porque, como eu disse lá na KDL 7700,
quando se faz uma avaliação do equipamento, a gente prevê que ele tem um maior preço, né? Qual é o maior preço de um toca-disco desse? R$ 2.500? Beleza, R$ 2.500. Então você vai pagar quanto por ele? R$ 1.500, R$ 2.000 nesse equipamento? Nunca faça isso. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Quem é membro já escutou minhas histórias aí. Olha só a sujeirada que ele tá aí, né? E o que acontece é que esse tipo de equipamento aqui pode valer R$ 2.500, como pode valer zero, como eu disse aí. E aí, como que você vai fazer a avaliação desse equipamento? Como que você vai avaliar quanto você vai pagar por esse equipamento, se você não pode nem testar, não quer testar, né? Não vai testar porque você acaba testando, é uma curiosidade, às vezes você acaba testando esse som aqui. Se eu chego na casa da pessoa, ligo tudo lá, fico 3 horas ligando, tirando com mau contato e faço funcionar. A pessoa escuta o som e fala assim, agora não quero mais vender. Nem lembrava que esse som era muito bom assim. Toma cuidado, tá? Dica aí para quem compra. Então por isso que é melhor já ter uma margem e comprar direto, porteira fechada. Simplesmente carrega e vem embora, né? Então o que acontece aqui, é um equipamento que pode valer zero ou R$ 2.500. Como você vai avaliar para a pessoa? Você fala assim, não, vou pagar duzentão nele. A pessoa vai assim, pô, mas duzentão vale 2.500, né? Mas, e aí? Aí você vai pagar 2.000 então? 1.500? E aí, e se ele tiver com problema? Aí é zero. Olha o dinheiro que você perdeu. Então, as pessoas, esse tipo de coisa, as pessoas não entendem na hora que você mostra uma compra, na hora que você coloca o equipamento à venda, né? Esse aqui é um caso específico, porque é um equipamento complicado, tem integrados e tudo mais, e aí depois que eu comprei, né, então eu, claro, quando eu fiz a oferta aqui, quando eu comprei esses equipamentos, eu já imaginei que isso aqui pode valer zero ou R$ 2.500, né? E aí vai da sorte, vai do teu empenho, vai de quanto você quer investir nesse equipamento, porque ele pode valer zero, você ainda tem que pôr R$ 1.000 nele aqui para fazer ele funcionar, né? Então, se você pagou 2.000, você tem que pôr 1.000 para fazer ele funcionar e vender por 2.500. Entendeu aqui, mais ou menos, o que acontece? E aí, eu sempre falo, são indícios. Os detalhes podem te mostrar alguma coisa. E aí, quando eu abro o toca-discos aqui, ó, né? Já mostrei isso aqui lá para os membros do canal, dá uma olhadinha lá. Além do borrachão ter virado pedra, eu abro aqui, tem uma agulha, beleza, uma agulha de reposição, tudo certinho, e 2 integrados. Apesar de que eu acho que não é esse integrado que vai nesse toca-discos, eu acho que não é esse integrado, mas veja bem, olha a situação, você já tem um toca-discos que é complicadíssimo, né? Com relação ao motor integrado específico dele, e aí quando você abre o toca-discos, você encontra 2 integrados juntos a ele, né, que alguém comprou e colocou junto aqui. Você já entra em desespero. Meu Deus do céu, acabei comprando uma bucha, né? Mas só que aqui, como eu disse, você tem que saber que você pode comprar um equipamento de 2.500 ou você pode comprar um equipamento que vale o quê? Vale o contrapeso, R$ 100, vale o prato mais R$ 50, que mais? Vale a tampa vale bem porque tá boa, tá bem conservada, e só, mais nada, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu já cheguei a jogar fora esses equipamentos aqui, assim, mais do que 2, jogar fora, mais do que 2. Na época nem braço a gente tirava, jogava fora ele completo. Então tem que tomar cuidado nesses equipamentos aqui, e isso tudo você vai ver no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou longo demais. Às vezes a pessoa não aguenta ficar tanto tempo aqui escutando minha voz, então no próximo vídeo a gente vai testar todo esse equipamento, vamos olhar todas as sujeiras, os detalhes. Eu vou arrancar esses equipamentos do rack, vou tirar eles aqui pela primeira vez depois de 30, 40 anos. Vamos olhar principalmente, a maior curiosidade, como eu disse, é como está por cima do PM5000, e vamos testar um por um no próximo vídeo. Não sei se vai dar para fazer num vídeo só, vamos testar todo ele aqui. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ver aqui o teste do garimpo, um equipamento que está há mais de 20 anos parado, e a gente vai ver o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser feito, no que eu tomei, no que eu me dei bem, né? E tudo isso a gente vai ver. E depois, futuramente, talvez eu mostre vídeos específicos, tipo, analisando, será que a gente recondiciona esses woofers ou não? Será que vale a pena recondicionar ou não? E aqui já é um detalhe, se ele tiver ainda com a bobina com fio quadrado, que se eu não me engano esses woofers vinham, aí não sei, né? Às vezes é melhor ter um rasguinho na borda tocando com a bobina original do que um cone novo, tudo novo com bobina nova. Então tem que tomar cuidado, né? Então vamos analisar um por um tudo que vai precisar ser feito, inclusive aqui, né? Ó, faltando um botãozinho, se alguém tiver um botãozinho de
de micrológica e tô comprando, né? Aqui eu vou mostrar qual vai ser a adaptação, a gambiarra a ser feita aqui. Ainda bem que é só um por lado. E curiosidade, esse equipamento aqui é equipamento profissional. Era vendido profissionalmente. Então, para você encontrar com todos os botões ali no lugar, já é difícil. Normalmente se encontra faltando todos e com todas as réguas quebradas, né? Aqui é só uma em cima e uma embaixo. Então vai dar sim para tentar recuperar isso aí. Então aguarde os próximos vídeos desse garimpo. Deixa aí no comentário o que você acha, o que você entendeu. Não concorda com alguma coisa que eu falei aqui desses equipamentos? Deixa aí nos comentários e vamos lá, vamos aguardar aí as notícias do que funciona, do que não funciona e do que precisa ser feito nesses equipamentos. É isso aí, grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário de tudo que eu falei aí. E vamos lá, vai ter um vídeo específico das fitas para quem gosta, para quem coleciona igual eu, fita cassete. É isso aí, abraço.